Oi pessoal, sejam bem-vindos à 17ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver a busca em largura, que é outra técnica para a gente conseguir percorrer grafos. Na videoaula passada a gente viu o DFS, que significa busca em profundidade, e nessa videoaula nós vamos ver o BFS, que significa busca em largura. Essa busca em largura vai servir para a gente principalmente para encontrar o menor caminho entre dois vértices. Vamos pegar, por exemplo, esse grafo daqui, ó. Vamos supor que a gente quer encontrar o menor caminho entre o vértice 6 e o vértice 9. O que acontece é que com a técnica que a gente viu até então, o DFS, o que acontece? Ele vai encontrar um caminho entre esses dois, não necessariamente o menor caminho entre eles. Então o que acontece é que ele poderia encontrar um caminho aleatório aqui pra gente. Por exemplo, esse caminho daqui, ó, que ele vai do 6 para o 2, 7, 4, 1, 5 e 9. Esse caminho daqui tá longe de ser o menor, não é? Então, busca em largura, como que ele vai funcionar? Ele vai expandindo, como se fosse um escaneamento. Vamos supor, a partir do 6 aqui, ó. O BFS, ele vai começar do 6, depois ele vai pro 2 e pro 3, depois para esses vértices aqui, depois para esse vértice daqui. Você observou que ele está sempre indo para os vértices mais próximos primeiro? Então, diferente do DFS, que ele vai ir para qualquer caminho, o primeiro caminho que ele achar, ele já vai andar. O BFS, ele vai fazer o quê? Ele vai dar prioridade para ir primeiro para os vértices mais perto. Então, primeiro, ele vai fazer uma caminhada só. Ele do 6, para onde que ele faz uma caminhada só? Indo para o 2 e para o 3, né? Porque ele só anda uma única vez. E depois, do 2 e do 3, ele vai fazer uma caminhada só. Ele vai para os mais próximos, que seriam quais? Do 2, ele fazendo uma caminhada só, ele pode ir para o 7, para o 4, para o 1, então para o 7, para o 4 ou para o 1. Do 3, para o 1, para o 5 ou para o 8 e pronto, né? Do 8 não pode ir para mais nenhum lugar novo, do 1 também não, do 7 também não. Enquanto o 4 e o 5 a gente pode ir para o 9. Então tá vendo que ele faz como se fosse um escaneamento? Ele vai sempre indo para os mais próximos primeiro. Isso se ele começasse do 6, né? O BFS. Mas e se ele começasse do 1? Como que seria? Ele vai sempre para os mais próximos primeiros. Então do 1 ele pode ir para o 2, 3, 4, 5 e depois desses ele vai para o 7, 6, 8, 9. Então ele vai como se fosse caminhando por níveis. Primeiro os vértices mais próximos, depois os segundos vértices mais próximos, depois os terceiros vértices mais próximos. E com isso a gente vai conseguir achar o menor caminho, como se fosse realmente um escaneamento. Por exemplo, do 1, ele vai evoluindo aqui de pouco em pouco até que ele alcança os vértices mais próximos, englobando esses quatro aqui. Depois ele continua a busca dele, englobando os outros vértices mais próximos. Mas então, como que a gente vai fazer isso? Porque a principal mudança dele para o DFS é a estrutura de dado que a gente vai usar. No DFS, a gente usou a recursão. Com a recursão, a gente tecnicamente usou uma pilha, porque uma recursão faz uma pilha, não é? Então, o DFS usou tecnicamente uma pilha. O nosso BFS, a gente vai usar o quê? Uma fila. Essa que é a principal diferença. Como ela vai usar uma fila, a gente nem vai precisar de usar uma pilha, né? Então, a gente não vai usar uma recursão. Então, enquanto o DFS é de forma recursiva, o BFS vai ser tudo de forma iterativa. A gente não vai usar a recursão em momento algum. Justamente por a gente ter que usar uma fila, eu já deixei pronto os códigos da fila aqui, ó. Tudo que a gente já trabalhou antes. Um elemento, uma função para criar o elemento, uma função para adicionar o elemento na fila, remover e também uma função de limpar a fila. Limpar a fila é bem tranquilo, né? É só ficar toda hora chamando a função de remover a da fila até ela acabar. Mas eu usei essa função daqui só para ficar mais intuitiva pra gente. E a principal diferença disso aqui é que o elemento ele tem dois dados numéricos aqui, né? O número do vértice e o vezes. A gente vai ver para que a gente vai usar esses dois aqui. Então, primeiro, vamos só criar o algoritmo de como que a gente vai fazer essa função daqui. O que a gente tem que fazer? Vamos então supor que a gente quer ir do 6 para o 9, só que achar o caminho mais curto entre eles. Então, um caminho, por exemplo, seria ir do 6 para o 2, que vai para o 4, que vai para o 9. Ou seja, o menor caminho, ele envolve 3 movimentos. Poderia também ser esse caminho daqui, ó. Então, como que a gente faria? Primeiramente, a gente pegaria esse vértice daqui e a gente tem que andar para os vértices mais próximos dele. Então, que seria o 2 e o 3. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o 2 e o 3 numa fila. Então, primeiro, eu vou fazer o quê? Vou criar uma fila. Então, criei uma fila aqui, ó. Vou adicionar o 2 e adicionar o 3. Pronto. Então, eu vou colocar de azul os números que eu adicionei nessa fila. Então, adicionei o 2 e o 3. Depois disso, acabou. O 6 não tem mais
nenhum vértice próximo, né? Então eu vou fazer o quê? Caminhar para o primeiro número dessa fila, que é quem? O 2. Então eu vou caminhar do 6 para o 2. Então agora eu peguei o vértice 2. O vértice 2 eu vou fazer o quê? Pegar todos os números dele e adicionar na fila. Então vai ser quem? O 7, o 4, o 1 e o 3. Mesmo o 3 já tendo adicionado aqui, vamos adicionar ele de novo. Isso não é um problema. Então, vamos fazer o quê? A gente já caminhou para o 2, a gente pode tirar o 2 aqui, né? Observe que uma fila sempre é o quê? A gente adiciona no final e tira do início dela. Então, eu vou adicionar o 7, o 4, o 1 e o 3. Então, o 7, o 4, o 1 e o 3 de novo. Então, eu vou colocar eles em azul aqui, ó. Por que em azul? Porque eles vão ser os próximos que a gente vai caminhar, né? Então, beleza. Do 2, não tem mais nenhum próximo para eu adicionar na fila, né? Então, tá tudo bem. Agora o 3, a gente vai fazer a mesma coisa, adicionar todos os vértices que são mais próximos deles, que são adjacentes a ele, que no caso seria o 2, o 6, o 1, o 5 e o 8. Só que o que acontece? O 6 e o 2 a gente já visitou, então a gente nem vai fazer questão de adicionar eles aqui. Então eu vou adicionar só o 1, o 5 e o 8. Então eu vou adicionar o 1, o 5 e o 8. Então esses aqui agora eles foram adicionados na minha fila. E o 3, como eu fui nele, né, eu vou marcar ele de vermelho aqui, ó. Vermelho seria os vértices visitados. Observa que a gente já fez o primeiro passo, né, que do 6 a gente foi pro 2 e pro 3. Observa que se a gente for seguir a ordem aqui, ó, o 3, 7, 4, 1, 3, a gente vai para esses vértices aqui primeiro, tá vendo? Seguindo a ordem que a gente calculou aqui, seguindo a ordem que a gente falou que tinha que seguir, caso o BFS começasse do 6. Mas então, vamos continuar aqui, ó. Como o 3 a gente já passou, vamos tirar ele aqui, ó. Então agora a gente vai pro 7. Se a gente vai pro 7, eu vou fazer o quê? Marcar o 7 como visitado e tirar ele da fila aqui, já que eu já peguei ele, né? Já chegou a vez dele. O que o 7 vai fazer? A mesma coisa, adicionar quem está ligado a ele, quem é adjacente a ele, na fila. O 2 já foi visitado, então não vou adicionar. O 4 não foi visitado, então eu vou adicionar ele aqui, ó. Perfeito. Agora eu vou pro 4. Não tem mais nada para adicionar do 7, né? Eu vou pro 4. Então o que eu vou fazer? Marcar o 4 como visitado e tirar ele da fila, porque chegou a vez dele aqui na fila, né? Vou tirar ele da fila. Então beleza, o 4. Quem está adjacente a ele? O 1, o 5 e o 9. Então eu vou adicionar aqui de novo. O 1, o 5 e o 9. Então agora eu vou marcar o 9 como que eu vou visitar ele. Depois disso, acabou, né? Se acabou, vamos passar para o próximo número. Quem é o próximo número da fila? É o 1. Então vamos para o 1 aqui agora. Vou marcar ele como visitado e tirar ele da minha fila. O 1. Quem é adjacente a ele? O 2, o 3, o 4 e o 5. Só que o 2, o 3 e o 4, ele já foi visitado, né? Então eu só vou adicionar na fila quem ainda não foi visitado. No caso, o 5. Então eu vou pegar ele e adicionar o 5 na fila aqui, ó. Pronto. Agora, tem mais ninguém adjacente a 1, né? Vamos pro próximo da fila. O 3. Só que, opa, o 3 já foi visitado, né? Então eu vou só apagar ele. Pronto, só apaguei ele. Depois, o 1, ele também já foi visitado, né? Vou apagar ele. E depois o próximo? O próximo é o 5, né? Então eu vou fazer o quê? Visitar o 5 e tirar ele da fila daqui, ó. Porque chegou a vez dele. Então agora eu vou fazer a mesma coisa com o 5. Adicionar todos os adjacentes que não foram visitados ainda. Que no caso é o 8 e o 9, né? Então 8 e o 9. Então perfeito, né? Só isso. Então aqui agora, quem que é o próximo? É o 8, né? Então eu vou visitar o 8 e tirar o 8 da fila. Pronto. O 8 não tem mais ninguém para adicionar aqui, né? Então não tem nada para eu fazer aqui. Então quem que é o próximo da fila? O 4. Só que o 4 já foi visitado. Eu vou tirar ele. Depois o 1. O 1 também já foi visitado, né? Eu vou tirar ele. Depois o 5. Ele também já foi visitado. Agora o 9. O 9 ainda não foi visitado, né? Então eu vou fazer o quê? Visitar o 9 e tirar o 9 da fila aqui, ó. Porque chegou a vez dele. E agora pronto, né? O 9 não tem mais ninguém para adicionar, então tá pronto. Agora, o próximo da fila é quem? É o 5. Só que o 5 já foi visitado, então beleza. Depois, o 8. O 8 também já foi visitado. Depois o 9 também, né? Acabou a fila. Se acabou a fila, o meu BFS acaba aqui. Então, com isso, todos foram visitados. Só que observa que o quê? A gente não caminhou numa ordem qualquer. A gente caminhou sempre nos vértices mais próximos primeiro. Então, na visão dos 6, primeiro eu caminhei para quem estava a 1 de distância deles, que era quem? O 2 e o 3. Observa que foram os primeiros que eu caminhei. Depois, eu caminhei para quem estava a 2 de distâncias do 6. Que no caso é quem? O 7, o 4, o 1, o 5 e o 8. Observa que foram esses números, né, que eu caminhei. Quem estava a 2 de distância do 6. Depois, eu caminhei para quem? Para quem estava a 3 de distância do 6, que era quem? Só o 9, né? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3 de distância
do 6. Então essa que é a técnica do BFS. Ele vai sempre caminhando primeiro para os mais próximos. Primeiro caminha para quem está a 1 de distância, depois para quem está a 2 de distância, depois para quem está a 3, a 4, a 5 e assim vai. Então o que acontece? Eu visitei o 9 na vez do que estavam a 3 de distância. O que isso quer dizer? Que o 9 está a 3 de distância no caminho mais curto do 6. O que é verdade, né? No caminho mais curto aqui do 6, ele realmente está a 3 de distância, que seria um desses dois caminhos aqui. Então, agora que a gente entendeu como que o BFS vai funcionar, a gente pode voltar para nossa fila aqui e ver o que isso significa. O número do vértice é o vértice que a gente vai visitar logo em seguida, né? E o vezes é quantas vezes eu precisei andar para chegar nesse número. Por exemplo, o 2, precisei andar uma única vez. Esse 4 daqui, precisei andar 2 vezes. O 9, precisei andar 3 vezes. Então, isso que vai significar cada um desses números aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente nada mais vai fazer do que uma fila. Então, logo de cara, vamos já criar uma fila aqui. Então, coisa aqui, ó, já criei uma fila. E observa aqui o que? Nessa fila, ele estava funcionando até a fila ficar vazia, né? Ou seja, enquanto a fila tiver alguma coisa, ele vai funcionar. O BFS, né? Então, enquanto a fila tiver alguma coisa, enquanto a fila existir, né? Ele vai funcionar. Só lembrando também que o BFS, ele é que nem o DFS. Dependendo do uso que você for fazer dele, vai mudar muito como ele vai funcionar. Vai mudar muito como que vai estar dentro aqui da função. Mas o princípio sempre vai ser o mesmo. Você sempre vai fazer uma fila, vai adicionando os vértices que você vai caminhar em seguida nessa fila. Essa parte vai funcionar sempre da mesma forma. A essência do BFS vai funcionar sempre da mesma forma. Assim como o DFS, a essência funcionava da mesma forma. Então, com isso, o que a gente vai fazer com essa função daqui? A gente tem que escolher um objetivo para ela, né? Pra gente saber o que programar. Então, vamos fazer um negócio bem simples aqui, né? A gente vai escolher 2 vértices e ele vai retornar um número. Que número que é esse? A menor distância entre eles. Então, por exemplo, se eu falar calcula a distância do 6 até o 9. Ele vai retornar 3, porque o menor caminho envolve 3 movimentos. Então agora que a gente sabe para que a gente vai aplicar o BFS, a gente pode continuar a programar. E mais para o final da aula também, a gente pode fazer um outro exercício, que seria o quê? Além dele mostrar quantos movimentos tem, ele vai fazer outra coisa também. Ele vai mostrar qual caminho que ele pegou. Isso é muito interessante, né? Ao invés dele falar que do 6 até o 9 tem 3 movimentos, tem 3 aqui, né, o caminho, ele poderia também falar o quê? Que o caminho que ele pegou foi do 6 pro 2, pro 4 e pro 9. Então, continuando aqui. Enquanto a fila existir, enquanto tiver alguma coisa dentro dela, né? Ele vai funcionar. E ele sempre vai fazer o quê? Pegar o primeiro elemento da fila e visitar ele, né? Então, para pegar o elemento da fila, eu vou pegar os 2 dados que tem aqui nela, né? Que é o número do vértice que eu vou visitar a seguir e quantas vezes precisou para eu caminhar até ele. Então, vou até colocar fora do while aqui o vértice atual que a gente tá e o número de vezes que a gente precisou para caminhar até ele. Então, meu vértice atual vai ser o quê? Eu vou pegar o primeiro elemento que está na fila, que vai ser o próximo a ser tirado, né? Vou pegar o número do vértice. Esse que é o meu vértice atual. E quantas vezes eu precisei andar para chegar nele? Aí eu vou pegar com o primeiro número também, o número de vezes aqui. Então, eu deixo as informações salvas aqui e agora eu posso remover o elemento da minha fila. Então, pegando esse exemplo aqui, ó, vamos pegar quando ele estava assim, ó. O 6 adicionou o 2 e o 3 na minha fila e estava dessa forma daqui. Então, o que eu estou fazendo com essa linha de código? Pegando a informação do 2, que no caso é o quê? O meu vértice atual é o meu 2, e eu precisei de uma vez, que é aqui, ó, eu caminhei uma vez só, né? Eu precisei de uma vez para chegar nele. Então, eu precisei de apenas uma vez para caminhar até ele. Logo depois que eu salvei essas informações, eu posso tirar o 2 da minha fila. E depois disso, eu vou fazer o quê? A gente marca ele como visitado. Então, vamos marcar ele como visitado. Então, meu vértice atual, ele está visitado. E esse aqui é o array que a gente fez na videoaula passada, né? Ele é só um array que ele vai ter 0 ou 1. 0 se o vértice não foi visitado, e 1 se ele foi. Logo depois que a gente marcou o 2 como visitado, o que a gente vai ter que fazer? Colocar todos os adjacentes a ele na minha fila. Pode ter que adicionar todo mundo aqui. Então eu vou adicionar o 7, o 4, o 1 e o 3. Então vamos escrever aqui, ó. Então aqui eu vou colocar todos os adjacentes na fila. Então para isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar pegar o meu vértice, né? Assim como no DFS eu peguei o meu vértice com essa função daqui, eu também vou precisar pegar o meu vértice para a gente percorrer a lista de adjacências dele. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó.
eu vou pegar o meu vértice atual. E para isso eu vou usar a mesma função que a gente usou na videoaula passada, né? O busca vértice. Vou passar então a lista e quem eu tô buscando. Eu tô buscando quem? Esse 2. Porque aqui eu só tenho o número, né? O numeral. Que do nosso exemplo aqui seria o 2. Eu não quero pegar só o 2. Eu quero pegar esse vértice daqui. Para eu poder saber quem que são adjacentes a ele. Então por isso eu tô pegando o 2. Aqui ó. Que no caso não é o 2, né? É o vértice atual. Então esse aqui, ele vai buscar o 2, ou o vértice que eu tô procurando, né? E vai me devolver aqui, ó. Para não precisar ficar criando uma variável, né? A cada vez que o while aqui roda, eu vou criar esse aqui fora e só vou atribuir ele aqui dentro. Porque assim, eu crio uma vez só e faço atribuição diversas vezes. Eu não fico criando um novo toda vez. Então, eu vou buscar o vértice e guardar ele aqui. Assim que eu guardar ele aqui, eu posso fazer um vértice auxiliar que vai caminhar pelos meus vértices adjacentes. Então, ele vai caminhar dessa forma daqui, ó. E pelo mesmo motivo aqui em cima, eu vou fazer o que? Criar ele aqui em cima e só ficar definindo ele aqui embaixo. Então, aqui eu peguei o meu vértice atual, o vértice que eu tô nele nesse exato momento, ele tá nessa variável daqui agora. Então, o que eu vou fazer? Andar por todos os meus vértices adjacentes buscando alguém para adicionar na fila. Então, eu vou adicionar aqui na fila. Adicionar quem? Nessa fila daqui, eu vou adicionar esse vértice daqui, que é o vértice que ele está sendo adjacente a essa fila daqui. E quantas vezes? Vezes mais 1. Então, só reexplicando o que está acontecendo aqui. Ele pegou o 2 e guardou nessa variável daqui, ó. Depois, esse AUX aqui, ele serve só para a gente ver quem que são os adjacentes a ele. Então, esse AUX ele vai percorrer pelo 7, depois 4, 1, 3 e assim vai. Para quê? Só para adicionar esses números na fila. É só isso que ele vai fazer, só vai adicionar. Então aqui ó, ele começou então pelo 7, por exemplo. Então adicionou 7 vezes mais 1. Por que vezes mais 1? Porque para chegar no 2, se eu precisei andar uma única vez, para chegar no 7, preciso andar uma vez do 2, não é? Ou seja, no total eu vou precisar andar duas vezes. Uma vez para chegar no 2 e outra vez para ir do 2 até o número que eu tô querendo, que no caso aqui é o 7, né? Então por isso que vai ser vezes mais 1. Esse mais 1, porque para andar do 2 até o número que eu quero, eu preciso andar uma única vez, né? Então eu vou adicionar todos esses números na fila. Só que aqui tem um problema, né? Se eu só adicionar dessa forma daqui, ele vai adicionar todo mundo que ele tem ligação. No caso, o 7, o 4, o 1 e o 3 e também o 6. Então eu só posso adicionar quem? Quem eu ainda não visitei. Então, se ainda esse número não foi visitado, aqui ó, se ele não foi visitado, eu vou fazer o quê? Adicionar na fila. E se ele já foi visitado, eu só ignoro. Então, com essas linhas de código daqui, ele está adicionando todo mundo na fila. Todo mundo que ele tem adjacência. Então, ele já vai adicionar todo mundo, que no caso seria o 7, o 4, o 1 e o 3 de novo. E por que adicionar o 3 de novo? A gente não precisaria adicionar o 3 de novo, né? Só que o que acontece é que a gente verificar se já tem o 3 na fila ou não, acaba que vai dar um trabalho a mais. Vai custar mais caro. Porque a gente, além de só adicionar aqui, a gente também teria que verificar, né? Se não foi visitado e não tem na fila, aí a gente ia ter que fazer mais o passo a passo de verificação. E lidar com esse problema daqui é muito tranquilo. Então aqui eu vou ensinar mais a gente lidando com esse problema do que tentando solucionar ele. Porque a solução eu acho que fica mais custosa, gasta mais desempenho do que a gente só tentar corrigir ele. Corrigir ele é bem tranquilo, né? A gente vai fazer aqui mais pra frente. Mas então, voltando aqui, ele vai adicionar os números aqui, né? No caso, o 7, o 4, o 1 e o 3. Então, assim que ele adicionar esses números, o que vai acontecer? Esse while daqui vai acabar, né? Assim que ele acabar, vai começar logo aqui do começo de novo. Que vai fazer o quê? Pegar o vértice atual do próximo que tá na fila, que no caso é quem? É o meu 3, né? Então o vértice atual vai ser 3. Às vezes também vai ser 1, né? Porque ele precisou de uma vez só para ir do 6 até o 3 e pronto, né? Então, logo depois que ele fizer isso, ele vai fazer o quê? Remover esse 3 da fila. Então, ele vai remover o 3 da fila, ficando dessa forma aqui. Logo depois, ele marca esse 3 como visitado. Então, ele marca esse 3 como visitado. Aí depois, o 3 vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai achar o 3 e colocar ele nessa variável aqui. E depois adicionar todos os adjacentes a ele na fila. Então, a gente vai adicionar o 1, o 5 e o 8. O 2 não, nem o 6, porque aqui ele já está fazendo a verificação. Como os dois já foram visitados, a gente não vai adicionar na fila. Então, o 1, o 5 e o 8, a gente vai adicionar de novo. Ficando dessa forma aqui, né? Aí logo depois, então, isso aqui vai acabar, vai se repetir mais uma vez. Fazer isso para o 7. Então, vai pegar o 7 aqui, ó. O 7. O vértice atual, então, é o 7. E o 7 a gente precisou de duas vezes para chegar nele, né? Então, as vezes aqui agora vai ser 2. Logo depois, a gente remove e marca ele como visitado. Então, remove e marca ele
como visitado. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar então os vértices adjacentes a ele na fila. O 2 e o 4. Só que o 2 já foi visitado. Então a gente só vai colocar o 4. Ficando dessa forma aqui, ó. A mesma coisa pro 4, pro 1... até que vai chegar no 3 de novo. Só que o 3, o que acontece é que ele já foi visitado, né? Então a gente não vai precisar fazer nada disso. A gente só ignora, só tira ele da fila. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o vértice e o número de vezes, vai remover ele da fila e depois a gente vai verificar aqui, ó. Ele já foi visitado? Então, o vértice atual daqui, ó. O que a gente está aqui agora, ele já foi visitado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro salvar o 3 aqui, né? Então a gente salvou o 3 aqui, que estaria mais ou menos dessa forma daqui, né? A gente tirou ele da fila. Então assim que tirou ele da fila, a gente vai verificar aqui, ó. Ele já foi visitado? Se ele já foi visitado, quer dizer que eu tô passando nele de novo, né? Eu não preciso passar nele de novo. Então se ele já foi visitado, eu não vou fazer nada. Então se ele não foi visitado, que eu faço tudo isso daqui. Então isso daqui só vai ser feito se ele não foi visitado. Então logo depois que eu verificar quem que ele é e remover ele da fila, eu vou verificar aqui, ó. Você ainda não foi visitado? Se ele ainda não foi visitado, é a primeira vez que eu tô indo nele, eu vou marcar ele como visitado, fazer tudo isso aqui. Mas se ele já foi visitado, quer dizer que eu já coloquei os números do 3 aqui, né? Então não preciso colocar ele de novo. Então simplesmente não vou fazer nada. Então esse vídeo aqui, ele vai se tornar falso. Assim que ele se tornar falso, a gente vai para a próxima repetição desse while daqui. Essa próxima repetição, no caso aqui é o 1, né? O 1 também. Ele vai pegar tudo aqui e ver. O 1 já foi visitado? Pô, ele já foi, né? Então se ele já foi visitado, isso daqui vai se tornar falso e nada disso aqui vai ser feito. Então ele só vai ser removido mesmo. Logo depois, o 5. Então a gente vai fazer a mesma coisa para o 5 e para o 8. Assim que a gente fizer a mesma coisa para o 5 e para o 8, o 4 e o 1 vai estar logo aqui em seguida, né? Eles já foram visitados, a gente pode só tirar eles também. O 5 é a mesma coisa, até que vai chegar o 9. Quando chegar a vez do 9, no nosso exemplo aqui, ele é o nosso caso final, né? Então o que a gente pode fazer? A gente vai pegar ele aqui também, no vértice atual, normalmente. Vai pegar quantas vezes demorou para chegar nele, que no caso foi 3, né? E logo depois disso, a gente vai fazer o quê? Verificar. Eu já cheguei aonde eu queria? Eu já cheguei no meu final aqui? Se eu já cheguei no meu final, o que eu posso fazer? Eu posso já limpar essa lista daqui, né? Para ele não ficar gastando memória, já que eu já cheguei no meu final, né? E eu retorno quantas vezes eu precisei para chegar nesse vértice. Então aqui, ó. Logo depois de tirar ele da fila, eu vou verificar aqui, ó. O vértice que eu tô aqui agora. É o vértice que eu queria chegar? É o meu vértice final? Se é o meu vértice final, o que eu posso fazer? Eu posso limpar minha fila, apagar tudo que está nela para liberar a memória e eu retorno quantas vezes eu demorei para chegar nesse número, quantos movimentos eu tive que fazer. E aqui a gente pode adicionar o else, né? Então, se é o meu vértice final, eu faço isso daqui. Se não é o meu vértice final, eu continuo, sempre verificando se não foi visitado para fazer as coisas tudo certinho. Mas vamos supor que sem querer eu coloque dado errado aqui, ó. Eu vou lá e falo para chegar do 1 até o vértice 11. Não tem vértice 11 aqui, né? Se não tem vértice 11, o que vai acontecer? Esse while daqui, ele vai acabar, a fila vai ter acabado e simplesmente ele não vai ter chegado no meu vértice 11, né? Porque ele não existe. Se ele não existe, o que eu posso fazer também? Eu posso colocar aqui, ó. Se saiu desse while daqui e isso daqui nunca se tornou verdade, quer dizer que eu nunca cheguei onde eu queria ter chegado, né? Se eu nunca cheguei aonde eu queria ter chegado, eu vou fazer o quê? Retornar -1. Por quê? Esse -1 é só para falar que é o código de erro. Se chegou -1, quer dizer que eu não consegui chegar no meu destino final. Só para, a partir do número retornado, a gente conseguir entender. E com isso, a nossa função de BFF está faltando um detalhe só para ela ficar pronta. E que detalhe que é esse? Quando eu tento pegar os vértices adjacentes ao 6. Por que acontece? Nesse exemplo daqui, eu supus que o 2 e o 3 já estavam na fila, né? Só que na vida real, quando eu for chamar a primeira vez, ele não vai estar na fila. Então o que eu preciso fazer? Eu adiciono o 6 à minha fila. Então, antes de começar, eu vou fazer o quê? Adicionar o meu 6 à minha fila. Então, eu vou adicionar à minha fila o número do começo, quantas vezes eu demorei para chegar nele. Bom, eu já tô no começo, né? Eu já comecei nele. Então, demorei 0 vezes para chegar nele. Eu tive que andar 0 vezes, né? Então, pronto. Tanto que sem essa linha de código daqui, o que acontece? Essa fila daqui sempre estaria vazia, né? Isso daqui nunca seria executado. Então, eu coloco o meu 6 na minha fila e eu começo a partir dele. Agora sim, a nossa função de BFS está pronta. Então, só recapitulando aqui rapidinho o que ela faz. Eu criei as variáveis que eu vou usar lá para baixo e a minha fila também, aqui em cima. E logo adiciono 6
ou meu vértice inicial na minha fila. Por quê? Essa minha fila ela vai servir para caminhar, para indicar quais vértices que eu vou estar andando logo em seguida. Ela já vai estar na ordem que eu tenho que seguir. Então é isso que eu vou estar fazendo. Eu entro nesse primeiro vértice, removo ele da fila para eu não andar por ele de novo. Verifico se eu já cheguei no meu final ou não e se eu não visitei ele. Se eu não cheguei no meu final e não visitei ele, eu vou fazer o quê? Eu marco ele como visitado e pego todos os vértices adjacentes a ele e coloco na fila. Por quê? São esses que eu vou andar logo em seguida, né? Então por isso que eu vou pegar eles para adicionar na fila. Eu vou fazer esse passo repetidamente até que não vai sobrar mais vértice para eu andar ou até que eu chegue no final. Qualquer uma das duas opções que acontecer, ou ele vai retornar quantas vezes eu precisei para chegar no final, além de limpar a fila, né? Ou a fila já vai ter acabado e ele vai retornar -1 porque ele não conseguiu chegar nesse número. Tá com isso? Vamos fazer um teste bem simples aqui, né? Ver se está funcionando. Essa parte daqui da videoaula passada, eu vou deixar ela como um comentário. Vou até colocar aqui, ó, que isso daqui é de DFS e aqui para baixo agora vamos fazer um teste de BFS. Que teste que é esse? Vamos só mostrar aqui, ó, quantos caminhos eu preciso para andar de um vértice até outro. Você precisa de tantos caminhos andados. E que tantos caminhos andados é esse? O meu BFS vai falar aqui para mim, né? Então eu vou fazer o quê? Passar a lista de adjacências a ele, passar o meu vértice do começo e o meu vértice do final. Pronto, vamos testar aqui agora, né? E para não demorar, porque era muita coisa para escrever, eu já deixei pronto todos os números aqui desse nosso grafo daqui feito. Então vamos testar aqui, ó, quantidade de vértices. Eu já vou colar tudo, né? Já tem tudo aqui, ó. E dá um pronto. Você precisa de 3 caminhos andados. Então, para chegar do 6 até o 9, eu vou precisar de 3 caminhos andados. O que é verdade, né? Para chegar do 6 até o 9, eu preciso andar no mínimo 3 caminhos. Mas e para chegar do 3 até o 4? Então, para chegar do 3 até o 4, vamos testar aqui, ó. Você precisa de 2 caminhos andados. O que é verdade, né? Para chegar do 3 até o 4, só precisa dar 2. Mas e se eu quisesse agora que ele mostrasse o caminho que eu andei? O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um outro array aqui, ó. Esse array, o que ele vai ter? Ele vai ter qual vértice que eu usei para chegar em tal. Então, como que vai funcionar isso aqui? De uma forma bem simples, né? Porque pensa aqui comigo, ó. Nessa parte daqui, ó, o que eu tô fazendo? Se tal vértice não foi visitado, eu vou fazer o quê? Adicionar ele na fila, né? Mas além de só adicionar ele na fila, eu também vou falar o quê? Qual caminho que eu usei para chegar nesse vértice? Então, para chegar nesse vértice daqui, que é justamente quem eu estou adicionando na fila, eu passei por quem? Pelo meu vértice atual. Então, pelo meu vértice atual. Só isso daqui eu já vou conseguir saber quem que eu andei, por onde que eu andei para chegar até tal vértice. Caso eu tenha ficado confuso, é o que? O 2 ele está adicionando o 7, o 4 e o 1, por exemplo. Então o que isso quer dizer? Que para chegar no 7, no 4 e no 1, eu passei pelo 2, né? Então aqui ó, para chegar no 7, esse AUX no 1 é quem eu estou adicionando, né? Que no caso é o 7, por exemplo. Para chegar no 7, eu passei por quem? Pelo 2, que é o meu vértice atual. Para chegar no 4, eu passei pelo 2. E assim vai. Para chegar no 1, também passei pelo 2. Só que aqui tem um mini problema, né? Que é o que? Às vezes, ele poderia ter colocado, né? Para chegar no 3, eu passei pelo 2. Porque na época que eu estava adicionando os vértices do 2 na fila, o 3 ainda não estava como visitado, né? Então o que acontecia? Ele podia substituir um pelo outro. Ele poderia estar falando, para chegar no 3, eu passei pelo 2. O que é mentira, né? Para chegar no 3, eu fui do 6 direto para ele. Então o que eu vou fazer? Junto com o vetor aqui, ó, de visitados, eu vou colocar o meu caminho. O meu caminho eu também vou colocar como 0. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou sempre verificar. Se eu não andei por esse número nenhuma vez, eu vou marcar que eu posso andar por ele agora pelo meu vértice atual. Então só colocar isso daqui. Mas como assim? Por exemplo, o 6 ele adicionou o 2 e o 3. Então no caminhos 2 e 3 ele vai estar o número 6. Porque para chegar no 2 e no 3 eu passei pelo 6. Então se algum número, o 2 por exemplo, tentar adicionar o 3, ele vai ver. O 3 foi visitado? Bom, ainda não. Então, ele tá como caminho 0? Opa, não tá. O caminho dele tá como 6. O que isso quer dizer? Que o 6 já adicionou ele. Se o 6 já adicionou ele, eu não vou adicionar ele de novo. Isso já resolve o problema da gente adicionar o 3 duas vezes na nossa fila. E também resolve o problema que o que? Poderia simplesmente falar, não, falar caminho 3 é igual a 2. Ou seja, para ir pro 3, eu passei pelo 2. O que é mentira, não é o 2 que está adicionando o 3, né? É o 6 que adicionou o 3 na fila. Então com isso ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó. No nosso caminho 2 vai estar o quê? O 6, porque o 6 adicionou o 2. E depois, caminho 4 vai estar o quê? 2, porque foi o 2 que adicionou o 4. Então 2 adicionou o 4. Depois, caminho 9
vai estar o quê? 4. Por quê? Foi o 4 que adicionou o 9 na fila. Então olha aqui, ó, com isso eu consigo saber quem que é o caminho, né? Nesse exemplo, como que eu cheguei no 9? Foi através do 4. Como que eu cheguei no 4? Foi através do 2. Como que eu cheguei no 2? Foi através do 6. Então que caminho que eu peguei? 6, 2, 4 e 9. Dessa forma que a gente vai fazer o nosso caminho de volta. Então, a gente pode adicionar aqui embaixo, né? Você precisa de tantos caminhos andados para chegar no número, né? E ao mesmo tempo ele vai mostrar aqui pra gente. Vamos só escrever as variáveis aqui, né? Só para ficar mais organizado e também ajudar a gente nessa parte daqui, ó. Depois de pronto, isso ficaria dessa forma daqui, ó. Código bem pequenininho, né? Bem simplesinho. Mas antes de explicar como que ele funciona, tem um erro que eu detectei aqui em cima, ó. Nessa parte daqui, ó, que é o que? Se ele não foi visitado e se ele não tem nenhum caminho, né? Ou seja, se nenhum vértice adicionou ele, se ele nunca foi adicionado. Então esqueci desse não tem nenhum caminho, né? Se aqui ele mostra o caminho que tem, se não tem caminho é 0. Então, se ele não tem nenhum caminho, se ninguém passou por ele ainda, ninguém adicionou ele, né? Então isso aqui nada mais é, esse array daqui, né, do que quem adicionou ele, né? Então, por exemplo, 4, quem adicionou 4 foi o 1, quem adicionou 1 foi o 3 e assim vai. Então, como que isso aqui funciona? Ele vai começar logo pelo final e falar aqui, ó, o 4. Então, beleza. Depois ele vai repetir até chegar no começo. Então aqui, ó, nesse exemplo daqui, que ele vai do 3 até o 4. Então ele vai ver aqui, ó, enquanto ele não chegar no começo, você não vai parar. Que a gente quer saber o caminho dele, né? No caso aqui ele vai imprimir o caminho ao contrário, do final para o começo. Se a gente quiser, é só inverter. Ou colocar numa pilha para inverter, ou colocar no array e ler ele do final para o começo. Mas aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, só para a gente entender que funciona. Então, ele vai primeiro mostrar o 4. Depois ele vai mostrar o quê? Você agora, o AUX, você vai ser quem? Quem invocou o 4, quem colocou o 4 na fila. Ou seja, quem serviu de caminho para chegar até o 4. Que no caso, nesse exemplo daqui, seria o 1. Se a gente for ver aqui, para ir do 3 até o 4, a gente passa do 3 para o 1 e para o 4. Então, para chegar no 4, eu passei por onde? Pelo 1. Então, o caminho 4, ele vale o quê? Ele vale 1. Ou seja, para chegar no 4, eu passei pelo 1. Então, isso aqui vale 1. E ele vai mostrar 1. Então, eu fui do 4, passei pelo 1 e depois ele vai ver. E para chegar no 1? Caminhos 1, ou seja, para chegar no 1, eu passei por onde? Pelo 3, né? Então, caminhos 1 vale 3. Então, ele vai aqui, ó. Caminhos 1 vale 3. Então, aqui vai valer 3 e ele vai mostrar aqui, ó. Mostra o 3 aqui agora. Aí depois, opa, ele já vale o 3, né? Ele já vale o começo. Então, eu vou parar aqui agora. E com isso a gente consegue ter noção do caminho, né? No caso aqui é o caminho ao contrário, né? Do final para o começo. Mas com isso a gente já consegue ter uma noção, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso grafo aqui e vamos ver aqui, ó. Eu vou precisar de 2 caminhos andados, né? Então, para chegar no quadro, eu passo pelo 1 e pelo 3. E naquele primeiro exemplo lá nosso, ó, para ir do 6 até o 9. Dá pra gente ver aqui também. Se a gente for colocar aqui então, a gente vai ver aqui, ó. Preciso de 3 caminhos andados. Então, para chegar no 9, eu passo pelo 4, pelo 2 e pelo 6. Então ele tá pegando esse caminho daqui, ó. Esse qual é o caminho pegado por ele, né? 6, 2 e 4. 6, 2 e 4. Então com isso a gente consegue tanto ter uma noção de como chegar do 6 até o 9, como também ter uma noção de qual que é esse menor caminho, né? Quanto que ele vale e qual que é ele, né? No caso aqui tá ao contrário, mas é que nem eu falei, se quiser inverter é muito tranquilo. Só colocar numa pilha e tirar dela, assim a gente já vai estar invertendo. Mas então, essa foi a videoaula de BFS, assim como DFS. Eu recomendo muito que você estude isso aqui tudo novamente, implemente por conta própria e tente fazer alguns desafios e exercícios envolvendo BFS. Porque BFS, ele às vezes é um pouco mais fácil de identificar quando que você vai usar do que DFS. Porque BFS basicamente encontra o menor caminho de alguma coisa, né? Então, o menor caminho entre uma cidade e outra, você vai usar um BFS. Você não, por exemplo, tem a minha casa e vários hospitais próximos. Qual hospital mais próximo da minha casa? Qual a padaria mais próxima da minha casa? Você pode usar BFS. Ou se não, até para algumas coisas que às vezes não parece tanto um grafo, só que pode ser interpretado como um. Como, por exemplo, um tabuleiro de xadrez. Quantos movimentos, por exemplo, da peça do cavalo eu vou precisar para chegar em tal posição? Ou se não, um jogo de dama. Quantos movimentos mínimos eu vou precisar para chegar de tal lugar até tal lugar? Isso nada mais é do que um grafo, né? E você vai precisar usar também BFS. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentando ajudar todo mundo. Bons estudos e até a próxima videoaula.